Olá, amigos da TV Tribuna. Hoje começa mais uma aventura do esporte da Tribuna do Norte, do TN Online, uma aventura pela Copa do Mundo, uma aventura que a gente vai discutir, debater, saber todos os detalhes da Copa do Mundo de 2014, que é aqui no Brasil, mas especificamente aqui em Natal também, e que a gente tem muito para falar, muito para discutir. Quem vai acompanhar a gente hoje neste primeiro programa, Júlio Pinheiro, editor da TN Online, Felipe Gugel, repórter da Tribuna, quem eu dou logo de vez, né, as minhas boas-vindas a esse programa. Júlio Pinheiro, Copa do Mundo, dá uma definição rápida de Copa do Mundo pra gente e pro pessoal em casa. É o maior evento esportivo, sem dúvida nenhuma, para todo brasileiro, né? Pra gente aqui de Natal, foi um evento que teve muita controvérsia devido a problemas em obras de mobilidade, a construção da própria arena, mas com certeza a expectativa é muito grande. Para você, que define a Copa do Mundo? É o maior evento esportivo do mundo e também. Eu acho que Natal se preparou mais ou menos para essa Copa. Ainda falta muita coisa aí das obras de mobilidade para ficar pronto, mas a arena está pronta, está aprovada. Eu acho que a arena ficou do jeito que a gente esperava que ficasse, funcional. E agora esperar a bola rolar, agora a partir de junho a bola rolar e ver o que vai acontecer aí nessa Copa do Mundo. Felipe, mas quem não se preparou mais ou menos foi o TN na Copa. Se preparou muito bem. Vocês que estão em casa podem ver um painel belíssimo, aliás, um mural belíssimo, que foi criado pelo artista plástico Gustavo Rocha, que vai contar pra gente um pouco dessa inspiração. Sempre me envolvi com desenho, desde criança sempre gostei de desenhar, vi bastante desenho e passei um tempo afastado e comecei a trabalhar com publicidade. E como eu virei diretor de arte e design, a gente tem muito contato com ilustradores, está sempre vendo referências e eu comecei aos poucos a voltar a desenhar, a fazer algumas coisas e chegou um momento que quando eu vi eu estava trabalhando com isso já estava... Recebi um convite para fazer uma capa de um CD, recebi um convite para pintar, às vezes chegava um amigo e vamos pintar junto e foi indo e foi acontecendo. Comecei no começo do ano passado, na verdade, a trabalhar com parede e eu não gosto muito assim de ser chamado como grafiteiro, não por ter algo contra eles, mas eu acho que grafiteiro é o cara que está na rua, está fazendo um trabalho na rua direto e eu não saio para a rua, eu não tenho esse costume até porque eu não tenho tempo. Eu acho que o meu tipo de trabalho é mais levado para esse lance de arte mesmo, assim, tipo muralismo, que eu vou com uma canetinha, vou usando técnicas que normalmente no grafite não é usado, que é mais spray, né? Era para falar sobre a Copa e eu pensei em usar um jogador de futebol e a Arena das Dunas aqui de Natal. E sobre as cores, assim, eu pensei em usar as cores que fossem as cores da bandeira e da Copa, assim, tipo, não sair muito dessa paleta de cores e em cima disso eu fui desenvolvendo aqui na hora, assim, tipo, a gente fui compondo com o que eu tinha. E fui experimentando bastante, fui vendo qual foi o resultado, assim, tipo, e chegamos aí. Bom, chegamos bem, ficou belíssimo o mural, agradecer demais ao Gustavo, um trabalho belíssimo. Que pena que esse bom gosto, por exemplo, não esteja espalhado por aí, por onde a gente gostaria que estivesse. Ora, agora quem teve muito bom gosto também foi o arquiteto da Arena das Dunas. A Arena das Dunas é um dos mais belos estádios no mundo, eu acho, a minha opinião, claro, minha, pode ser que você tenha uma diferente, mas entre os 12, por exemplo, da Copa, é um dos mais belos e a gente vai conhecer um pouco mais da Arena das Dunas.
Ao custo de 400 milhões e com obras realizadas em 2 anos e 4 meses, a Arena das Dunas de Natal receberá 4 jogos da Copa do Mundo. O estádio foi construído para receber um público no Mundial de 42.024 espectadores. Foram instalados 2 telões de alta definição, sala de segurança e um gramado que recebeu elogios da FIFA como um dos melhores do país. São 2 vestiários com padrões internacionais para receber atletas, comissão técnica e também árbitros masculinos e femininos. Na área de hospitalidade, foram construídos 39 camarotes e 4 lounges VIPs equipados para receber torcedores em dias de jogos e outros eventos. Para a imprensa, foram reservadas 80 posições distribuídas entre rádio, jornal, internet e TV. A arquitetura da arena relembra as dunas de Natal e é considerada uma das mais belas entre as 12 que serão utilizadas na Copa do Mundo, contando com todos os requisitos de segurança, conforto e acessibilidade exigidos pela FIFA para competições internacionais. São 2.500 vagas de estacionamento, 21 acessos sinalizados e 75 catracas facilitando a mobilidade do torcedor na arena. Parece que a Arena das Dunas não encantou apenas a mim, encantou também o COL. Teve teste do comitê organizador local da Copa e a arena foi aprovada. Foi aprovada mesmo, Júlio, por você? Você aprova esta arena e tudo que há em volta, por exemplo? A Arena das Dunas atualmente está com o único problema é chegar ao estádio devido às obras de mobilidade da cidade. Os acessos ainda não estão prontos, está um problema muito sério para se chegar até o estádio, mas dentro da arena não há o que se discutir, não há o que se ter saudade do Machadão, que tem muita história, que fez parte de boa parte da vida de todos nós, mas a Arena das Dunas é um novo marco no esporte do Rio Grande do Norte. Há alguns percalços que nós ainda não estamos acostumados, o problema da chuva que o pessoal esperava que fosse todo coberto, mas não é assim, não é um padrão mundial que ninguém se molhe dentro do estádio de futebol. É um estádio que é uma atração à parte, continua sendo, apesar de já alguns meses inaugurado, e eu acredito que aqui na Copa do Mundo, as equipes que vieram jogar, as 8 equipes que virão jogar, terão sim um bom palco para o espetáculo. Felipe Gugel, você modificaria alguma coisa na Arena das Dunas? Não, então, mas eu acho que a Arena das Dunas ficou do jeito que era para ter ficado. Esse problema da chuva não tem muito o que se fazer, até porque se fosse no Machadão, se o jogo era no Frasqueirão, em qualquer estádio, se molha de chuva de qualquer jeito, torcedor. Então eu acho que isso não é um problema. O que eu acho ainda é que o torcedor daqui de Natal, não os que vêm assistir o jogo da Copa da Europa, porque lá já são acostumados com o estádio desse jeito. O torcedor, não só do Natal, mas o brasileiro em si, ainda vai levar um tempo para se acostumar com essas novas arenas. Ainda é uma coisa muito nova, muito recente. Eu acho que a arena passou com louvor em todos os testes, eu acho que não tem problema nenhum. Como o Júlio disse, com exceção das obras de mobilidade ali ao entorno, eu acho que não tem problema nenhum não, Itamar. O mais interessante disso, a gente pode até discutir depois, quando falar de estadual, é que se falou em preço, mas um estudo mostrou que o público aumentou em 57% e muito disso graças à Arena das Dunas. Com preço ou não, o público acaba indo para o estádio. E quem vai amanhã decidir muita coisa, amanhã nesta quarta-feira, muita coisa, é o Felipão. O Felipão tem uma responsabilidade enorme. Todo o Brasil, aliás, não é todo o Brasil, todas as 32 seleções que participaram da Copa, com certeza estarão de olho na lista de convocados do Felipão. E aí eu pergunto para os dois, tem surpresa? Na minha opinião, Itamar, surpresas, a convocação de Miranda, para mim seria uma surpresa, não pelo que ele tem jogado, mas sim pela postura de Felipão, que só convocou o jogador uma vez, mas que sem dúvida nenhuma é um dos melhores zagueiros do mundo em atividade, e eu acho que naquela quarta vaga ele pode ser a surpresa, e também na vaga no meio campo para o ataque, que eu acredito sim que há uma possibilidade de que Felipão tenha e surpreenda alguém com a convocação de Robinho, que pode ser, na minha opinião, a maior surpresa nesse
nessa convocação, porque Hernanes é um jogador que, apesar da qualidade, apesar de estar muito bem na Inter de Milão, que não faz uma boa campanha no italiano, mas apesar de vir muito bem, ele é um jogador que não apresenta as características para mudança de jogo e versatilidade que Filipão precisa. Eu acho que Robinho pode ser esse jogador, porque ele, nas 2 vezes que ele jogou pela seleção durante a era Filipão, ele foi muito bem, apesar de estar em péssimo momento no Milan. É surpresa, Felipe, para você? Eu acho que o Robinho, na verdade, se Filipão levar o Robinho, é mais pela experiência. Tá certo que ele pode fazer várias posições ali dentro do campo, mas a gente vê que esse grupo da Copa do Mundo que Filipão está montando aí, deve ter pouquíssima surpresa. Ele já adiantou 7, 8 nomes, deve ter aí já uns 20 nomes, Filipão, certo? Até porque o que ele vem sendo convocado aí não vai mudar muito, ele não vai mudar muita coisa. Eu acho que o Robinho é mais essa experiência, que a gente não tem muitos jogadores que já jogaram Copa do Mundo. A gente tem ali Thiago Silva, que era reserva em 2010, tem Júlio César, tem Daniel Alves, tem Ramírez e para por aí. Fred, que jogou em 2006, há muito tempo. Então eu acho que se o Robinho for, é justamente para dar mais experiência. Ronaldinho Gaúcho, Kaká, eu acho que não tem chance nenhuma ali. A surpresa para mim seria a inclusão de Felipe Coutinho ali no meio campo, que é o substituto natural de Oscar, não é o William. O William faz outra posição diferente de Oscar. Eu acho que o substituto natural seria Felipe Coutinho, mas também acho que não vai ser convocado justamente porque não foi convocado nenhuma vez. Filipão não gosta muito dessa surpresa. Pois é exatamente isso que eu pergunto a vocês. Você está falando em surpresa, mas Filipão não gosta de surpresa porque ele tem uma teoria de família, famosa família Filipão. Fazer isso na última convocação não seria trair a família, uma família que já vem há muito tempo? Exatamente. Desculpa, Felipe. Você trazer um jogador que ele não está integrado ao grupo, muitas vezes pode trazer sim um problema dentro do elenco. Você pode ver em 2010 que Dunga escolheu Kleberson, em vez de levar um jogador como o Paulo Henrique Ganso, que estava num momento muito bom, e até Neymar. Kleberson foi inútil na Copa do Mundo, ele não teve nenhuma função. Eu acho que a experiência que Dunga teve nesse sentido, a mais experiência que Dunga teve de olhar para o banco de reserva e não ter opção, eu acho que pode fazer com que Filipão ouse um pouco mais nesse sentido. Mas eu acredito que esse não será um problema muito sério para Filipão. Eu acho que assim, em 2002, no começo daquele ano, se a gente se lembrar um pouquinho, Filipão teve mais tempo para testar o time e encontrou jogadores chaves naqueles amistosos. Foi o caso de Kaká, que estava muito bem em 2002, no começo de 2002. Ele foi convocado pelos amistosos que fez, Gilberto Silva e Kleberson. Esses 3 foram achados, e Anderson Polga. Esses 4 foram achados nos amistosos no começo do ano. O Filipão não teve esse tempo para fazer, teve só um amistoso, se não me engano, esse ano. Então tem que manter a base que já vinha. Ele não pôde olhar muito bem para os jogadores, até porque a safra do futebol brasileiro não é lá essas coisas hoje em dia. Não se pode comparar essa seleção com 2002, que a 2002 leva vantagem em quase todos os setores. Mas eu acho assim, que Miranda deve ser convocado justamente pelo momento que atravessa e já está se provando no futebol europeu. Isso é levado em consideração. Dante foi ser convocado com 28 anos de idade, mas já estava se provando no futebol europeu. Eu acho que Miranda deve ir. Felipe Coutinho, Robinho tem a experiência dele, Felipe Coutinho ali, eu acho que está se provando no futebol europeu, já está lá faz umas 4 temporadas, mas está se afirmando agora no Liverpool, já teve chance no Inter de Milão, eu acho que por isso que ele não vai. Então eu acho que o Filipão não vai ter muita surpresa. Eu levava o Maxwell, não levava o Felipe Luiz, porque eu acho o Felipe Luiz um jogador, às vezes, apático dentro de campo. Para ele fica ali na dele, não faz muita diferença não. Acho que o Maxwell tem um melhor passe. De uma convocação, né, se tira o modo, provavelmente, como uma seleção entra em campo. Como joga, que esquema tático vai jogar, e mais do que isso, se tira também como pode mudar esse estilo de jogo durante uma partida. Essa seleção que vai ser convocada, quase sem surpresa, como vocês estão dizendo, tem a cara de jogar como e tem alternativas para mudar com esse banco de reserva? Na minha opinião, a seleção já está definindo aquele padrão que é o padrão europeu utilizado hoje em dia, né? O 4-2-3-1. Mas eu acredito que essa seleção tem sim como fazer uma variação para um 4-3-3, para um 4-4-2. Eu acredito que a seleção tem sim boas opções para se modificar atualmente o jogo, com a exceção da posição de camisa 9, de Fred ou Jô. O esquema preferido dele é 3 zagueiros, sendo que como ele não achou um outro zagueiro para jogar com o Brasil, ele vai no 4-4-3-3, que ele gosta de jogar ali com o Oscar. E o problema todo dessa seleção, eu acho, atualmente, é o Oscar, que não passa pela boa fase e vai ser o responsável por armar jogadas. Eu acho que o problema de Filipão, principalmente, é esse. Não a contusão do Neymar, que vai estar recuperado para a Copa. É Oscar, recuperar o Oscar. Agradecer demais Felipe Gugel, repórter da Tribuna. Sempre que precisar, Itamar, a gente está aqui direto.
E Júlio Pinheiro, editor do TN Online. Estamos em casa. Muito bem. Vocês também sintam-se em casa, acompanhem a gente. TN na Copa vai voltar a debater a seleção depois da convocação. A gente vai falar tudo para você e também os detalhes sobre Natal, sobre o mundo, sobre outras seleções. Acompanhe a gente aqui na TV Tribuna.